Glória a Deus. Queremos convidar a todos sentadinhos como estamos a reabrirmos a palavra de Deus no capítulo em que lemos lá no 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16. Glória a Deus. É um assunto conhecido, esse é um texto que sempre é falado nos nossos cultos. Glória a Deus. É um assunto que é ensinado no meio da igreja. Esta oferta que foi aconselhada por Paulo a algumas igrejas a ser feito em socorro à igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é aquela que passa pela perseguição que consta lá no livro de Atos, né? A Bíblia Sagrada nos ensina de que por causa da perseguição que os primeiros cristãos tiveram naquela cidade, foi de forma tal que somente os apóstolos permaneceram na cidade, mas a membresia toda precisou de fugir literalmente. Abandonavam suas casas, fugiam por causa da perseguição, mas a Bíblia Sagrada também nos ensina de que não esmoreceram. Por onde o povo ia passando, ia evangelizando, pessoas eram convertidas, igrejas iam sendo abertas, dentro de lares, no meio de localidades. Na Bíblia Sagrada nos ensina tantas coisas maravilhosas. A Bíblia fala de que Filipe vai e toda a cidade quase se converte por causa dos milagres que iam sendo feitos, não por Filipe, mas pelo Senhor Jesus, através da vida dele, e os apóstolos e discípulos iam ajudando ao progresso da igreja que estava em tremenda perseguição. E a Bíblia Sagrada nos ensina que, logicamente, com a perseguição veio a luta, a dificuldade financeira ao longo daquela situação daquele povo. É interessante nós vermos isso, irmãos, porque, na verdade, as coisas estão muito interligadas. Sofrimento, perseguição, dificuldade, mas não significa que esmoreceu-se a obra. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada fala de que esse foi um momento de grande crescimento do trabalho. Às vezes nós temos essas dificuldades em interpretarmos os momentos em que nós vivemos. Irmãos, entre o ano passado, mês de março do ano passado, se não me falha a memória, aqui no estado do Ceará, foi dia 16 de março, alguém me corrija se eu estiver errado, houve a primeira fechamento do comércio, né, por conta da pandemia. Até o dia de hoje, dia 10 de setembro do ano de 2021, quer dizer, um pouco mais de um ano e meio, a igreja do Senhor Jesus cresceu em muito no meio da luta e da dificuldade. Tínhamos dia de estarmos aqui somente 5 ou 6 pessoas. Eram os irmãos, está aqui o Tiago, estava com o louvor, juntamente com alguns companheiros. Estávamos aqui, o papai, alguns obreiros estavam para louvar, para pregar, na frente de uma câmera, e a igreja completamente vazia, né? Naquele momento, nós achávamos de que talvez a igreja tivesse um momento de esfriamento, um baque mais forte, mas o que temos visto é o crescimento da obra do Senhor Jesus. Em meio às lutas e dificuldades, aprendemos a confiar mais no Senhor Deus e ver a sua mão e o milagre através desse momento de tanta dificuldade. Mas a palavra de Deus fala de que o apóstolo Paulo, que ao longo de todo este livro de Corinto, ele começa a corrigir pequenas dificuldades. Lembremos-nos lá do capítulo de número 11, a Bíblia Sagrada nos ensina de que havia Santa Ceia. Era feito com o entendimento que se estava praticando a coisa certa. E como falar mal da ceia? Não temos como, né? A ceia é algo glorioso, que momento maravilhoso quando nos reunimos para cear. Mas ainda assim, Paulo diz, olha, nisso eu não posso dizer que vocês estão bem, não tem como elogiá-los. Porque na verdade um chega e se entope de comida, é essa a palavra que ele diz, e outro passa dificuldade ao vosso lado. Não é isso que é a ceia. Por causa disso, Paulo ensina aquelas pessoas a prática da ceia da forma correta. Então, irmãos, tudo que nós vamos fazer que envolva a obra de Deus, na verdade em todas as áreas da vida, mas especificamente na obra de Deus, existe um formato certo, dado pelo Senhor Deus. É por isso que por muitas vezes
a gente vê assim novidades, né? Algumas coisas. Eu não digo que a gente nunca pode fazer pequenas mudanças, elas fazem parte da trajetória. Mas tem mudanças que parecem benéficas, mas não são. Eu imagino quando foi proposto, em vez de somente o momento do memorial, fazer uma grande festa, né? Trazer comida, ser um momento mais afagável para aqueles que lá estavam. Parecia uma ideia boa, mas não foi. Paulo teve que corrigir aquela igreja. Assim, quando chega no capítulo de número 16, ele não faz ali uma reclamação, uma queixa, mas ele reincentiva algo de que nos parece, pela carta, que previamente já tinha sido falado àquela igreja, assim como cada um de nós, quem é crente, quem já tem algum tempo de igreja, quem é membro da nossa igreja ou de outras igrejas, certamente já ouviu falar de dízimos e de ofertas. É um ensinamento que às vezes está sendo falado de uma forma correta, mas há de vez em quando algo que precisa de ser corrigido. Há os excessos, né? Tem aquelas pessoas que exageram no pedido e transferem alguma coisa que parece ser verdade e não é. Eu já ouvi mensagens que ligam diretamente à oferta, ao dízimo, a questão da salvação, e nós precisamos de ter muito cuidado. Quem salva não é a oferta, quem salva não é o dízimo, mas certamente os salvos, aqueles que têm o Senhor Jesus no coração, ofertam e dizimam com prazer para o Senhor Jesus. Então nós precisamos de ter um entendimento correto para fazermos da forma correta. E Paulo, ele começa a falar sobre essa coleta na igreja, acompanhe comigo no verso 1, ele diz: ora, irmãos, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que eu ordenei à igreja da Galácia. Veja bem que Paulo, naquilo que nós acabamos de falar, ele diz: olha, eu não quero trazer uma novidade no formato do ofertório. Eu quero que vocês façam da mesma forma que eu ordenei para outra igreja. Mostrando que não era um ensinamento moderno, uma coisa nova. Não precisa da gente estar vendendo aqui a vassoura para varrer o mal olhado, né? Não precisamos de vender a pedra para jogar no diabo. O sal, né? Sal é um negócio complicado. Eu não faço ideia por que usam essas coisas, né? Irmãos, me perdoe a sinceridade, isso parece coisa lá daquela outra religião, que eu não preciso nem dizer o nome, não é? Que botam umas galinhas ali no meio do asfalto, nas encruzilhadas e tal. Que diferença uma coisa da outra? Irmãos, isso não está descrito na palavra de Deus. Essas coisas não fazem parte do ensinamento bíblico. A gente ouve de vez em quando algumas coisas que parece que faz sentido, mas não faz. Eu estava num determinado culto, em uma determinada igreja, que eu vou aqui me afastar de citar nomes, não era nossa igreja, garanto para os irmãos, e um culto tão belo. Confesso aos irmãos que eu me admirei com a liturgia tão equilibrada do culto, um culto bonito, muita gente. Em um determinado momento do ofertório, eu fiquei observando como as pessoas ofertavam. Tinha muita gente visivelmente com recursos, com posses, pessoas que eram simples, bastava olhar que você via que era uma pessoa com pouco recurso, mas aquele povo todo se levantou para orar pela oferta, né? E começou aquela pessoa que estava na frente do trabalho a falar. E ele trouxe um pacotinho com um pão dentro do pacote, ele disse: olha, juntamente com a oferta, peguem esse pão, esse pedaço de pão, você vai colocar esse pão em cima da geladeira. Irmãos, eu estou dizendo isso porque eu estava presente, eu não estou contando nada que alguém me disse, eu vi. Você vai botar o pão em cima da geladeira, daqui a uma semana, se aquele pão estiver verde, né, esverdeado, significa que a sua casa está carregada. Você traz uma nova oferta, vai levar um novo pedaço de pão, vai deixar em cima da sua geladeira, e você vai ver como esse outro pão não vai estar carregado. Eu olhei aqui dali e fiquei imaginando só como é que isso faz alguma conexão com a palavra de Deus, com o ensinamento do Senhor Jesus.
com o Senhor Jesus observando aquela mulher lançar 2 pequenas moedas dentro do ofertório. Eu fico imaginando só, e irmãos, foi uma multidão de gente que pegou este pão. Eu dei minha oferta, eu só não tive coragem de pegar o pão. Deu até vontade de testar, para ver se minha casa, o pão ia ficar verde, né? Irmãos, nós precisamos de ter cuidado. Isso é algo que foi dado por Deus. A oferta não é uma coisa que se comercialize. É algo que está na Bíblia Sagrada, descrito como ensinamento do Senhor Deus. Por causa disso, nós precisamos de ter a devida seriedade no trato. E eu louvo a Deus pela estrutura da nossa igreja, pelo ensinamento do nosso pastor, que ao longo de 37 anos que ele aqui está, nunca mudou o ensinamento que aqui é feito. Sempre é feita a oferta, a coleta de dízimo, ensinando que aquele que crê na palavra de Deus e pratica com equilíbrio, o Senhor Deus abençoa conforme a sua palavra. Ponto. Que ensinamento glorioso. E Paulo transmite isso para aquela igreja. Ele diz, olha, não trago nenhuma novidade para vocês. Façam a coleta nos moldes do que já foi ensinado para outra igreja. Nós devemos ofertar e dizimar na casa do Senhor, nos moldes que está descrito na palavra de Deus, e que nós habitualmente assim fazemos. Eventualmente alguém sente no coração de dar alguma oferta diferente, alguma oferta extra, para um determinado trabalho, para uma determinada situação. Amém, isso também está descrito na Bíblia Sagrada. Esta oferta era uma oferta especial, era algo um pouco diferente para ajudar, socorrer um povo que estava passando necessidade. Mas a nossa vida deve ser uma constante oferta para o Senhor nosso Deus. E Paulo continua no verso 2, a Bíblia Sagrada diz, ele ensinando aquela igreja, ele diz algo muito especial. Ele diz, no primeiro dia da semana, veja bem que o primeiro dia da semana era o domingo. No domingo, na primícia, não é? Logo no primeiro momento, ele diz, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, o que a sua mão alcançar, para que não se faça a coleta quando eu chegar. Irmãos, tem muito ensinamento nesse verso. A primeira, ele fala das primícias, não é? Que não deve ter sido muito simples para Paulo ensinar aquele povo a quebrar o hábito do sábado. Falar de oferta e dízimo, irmãos, é sempre uma quebra. No nosso meio, ou talvez alguém que eventualmente nos assista, cada um de nós tem um formato diferente de interpretar quando alguém está falando de recurso. Tem algumas pessoas que se espantam, né, que assustam, acham que o pastor está falando só porque quer meter a mão no bolso do povo, né? E tem aqueles que entendem que a palavra de Deus traz ensinamento sobre isso. A verdade é que sempre há uma ruptura, e nós precisamos de aprender junto com a palavra de Deus. O que Paulo diz é, logo no começo, antes de você fazer todo o cálculo da sua vida, que não está leve, está difícil, os dias estão apertados, separe aquilo que é de Deus. Ele diz, olha, logo no primeiro dia da semana, coloque à parte o que é do Senhor. Irmãos, porque se nós formos esperar para sobrar, não vai sobrar. Não vai sobrar. E digo mais, se a gente, todas as vezes que passar um aperto financeiro, reter logo o que é de Deus, também não vai sobrar. Eu não estou lançando maldição em ninguém. Eu estou dizendo o que a palavra do Senhor Deus nos ensina. Lá no livro de Malaquias, que estava no Antigo Testamento, aqui nós já estamos no Novo, para que alguém que ache que existe alguma diferença de lá para cá, porque não há, o ensinamento é o mesmo. Lá em Malaquias ele dizia, olha, está passando luta e dificuldade, porque todo o povo rouba ao Senhor Deus. Ele diz, a começar dos sacerdotes. Está sendo preso aquilo que é de Deus, devolva o que é de Deus, que as portas do céu vão se abrir e a bênção de Deus descerá sobre o povo. Deus não diz, olha, eu vou derramar a bênção para vocês dizimarem e ofertarem. Ele diz, ofertem e dizimem, que a bênção de Deus virá sobre a sua vida de forma tal que sobejará. Irmãos, quando nós cremos nisso, nós caminhamos bem, mesmo em meio às dificuldades e lutas financeiras.
Paulo ensina aquele povo, olha, só vamos conseguir socorrer aquele povo que está necessitado se nós dermos o primeiro passo nas primícias, dando ao Senhor Deus aquilo que é do Senhor. E ele diz mais, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que pudesse ajuntar conforme a sua prosperidade. Exige organização também. Irmãos, nós brasileiros, de uma forma geral, lógico, temos as exceções, a gente faz conta da vida em pedacinho de papel de guardanapo, né? No papel da padaria, na mão. Qual é a organização financeira que temos? Às vezes nenhuma. A gente vive do jeito que dá. Recebeu 10, vive com 10. Tem 5, vive com 5. Tem aquele que recebe 10 e vive com 20, não é? Pega 10 que tem, os 10 do mês que vem. Se alguém passar, pega 10 do lado também. A verdade é que nós, brasileiros, normalmente somos muito desorganizados financeiramente. E para nós conseguirmos dar a Deus o que é de Deus, nós precisamos de nos organizar financeiramente. Nós não vamos tratar desse assunto aqui, que exige mais tempo, e talvez alguém diferente de mim para estar tratando desse assunto. Mas a organização financeira demonstra equilíbrio nas nossas vidas. Aquela viúva que se apresenta ao profeta e diz, olha, meu marido morreu, tu sabe que ele era servo do Senhor, ele era alguém útil na obra de Deus, mas ele deixou uma dívida. Eu não posso dizer, irmãos, que aquele homem estava errado ou certo, porque nós não temos os detalhes da história daquele homem que morreu. Mas nós temos o detalhe da história daquilo que o profeta ensinou para aquela mulher. Ele diz, olha, pega os vasos, o Senhor Deus vai operar o milagre, vai sobejar, vai dar para pagar a dívida, e assim que você pagar a dívida, você vai viver do resto. Não faça uma nova dívida. Aprenda a viver com aquilo que Deus tem lhe dado. Irmãos, Deus tem nos dado o suficiente para nós darmos a Deus o que é de Deus e termos a nossa vida de forma tal que consigamos viver. Quando não está dando certo, irmãos, é porque alguma coisa na nossa organização financeira não vai bem. É porque nós gostamos de culpar outras pessoas. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Verdade, irmãos, eu não sei. Eu sei o que eu passo de vez em quando. Que as minhas contas são muito parecidas com as contas de todos nós. Quem não se aperreia todo meio de mês em diante, não é? Faz parte da nossa vida termos essas dificuldades. Mas nós precisamos de nos aquietar e fazer a nossa estrutura financeira de forma tal a que possamos nos organizar financeiramente. Paulo ensina aquele povo, olha, senta com calma e separa aquilo que dá para fazer ao alcance da sua mão. Porque também de vez em quando vem uns desequilíbrios, né? A gente está passando um problema financeiro tão grande, aí pensa que vamos conseguir comprar Deus com a nossa oferta, e não funciona assim. Deus não está à venda, não é? Deus não se encanta com o recurso de ninguém. O Senhor Jesus chamou-lhe a atenção o gesto da mulher, mas as moedas certamente eram insignificantes financeiramente. Para Deus não é a quantidade, sim a nossa fidelidade, como nós nos comportamos com aquilo que nós entregamos ao Senhor Deus e à sua obra. Paulo diz àquela igreja, olha, se organizem financeiramente. Em casa, com tempo, separe aquilo que é de Deus. Se organize para fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer conforme a palavra do Senhor Deus. E aquilo, irmãos, que está ao nosso alcance. É isso que eu acho belo na palavra de Deus. De vez em quando alguém diz, mas fulano de tal tem um dízimo grande. Por causa disso que vai ser consagrado, né? Infelizmente tem gente que tem essa cabeça. Infelizmente. Digo isso de coração. Porque dízimo é igual para todos. Representa 10%. 10% de 1.000 é 100. 10% de 100 mil é 10 mil. E por aí vai. O que dói lá, dói aqui. Dói naquele, dói no outro. É a mesma quantidade, é 10%. O Senhor Deus não exige nada para um que não faça para com o outro. E nós precisamos de ter esse entendimento. É por isso que Paulo não agride ninguém, assim como a Bíblia Sagrada não faz.
é aquilo que está ao nosso alcance de fazer. O ruim é quando está ao alcance e nós não fazemos. É quando nós podemos e não contribuímos. É quando o Senhor Deus toca no nosso coração e nós retemos a nossa mão para Deus. E nós precisamos de ter o cuidado. Porque existe um momento, como está descrito lá no Salmo de número 20, o momento em que o povo estava indo para a guerra e o salmista diz: Senhor Deus, me guarda nessa batalha, lembra-te, Senhor Deus, das ofertas que eu tenho feito na tua casa. O salmista coloca à prova o Senhor Deus, é aquele mesmo Deus que lá em Malaquias diz: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Irmãos, às vezes não cai o recurso na nossa cabeça, mas cai a saúde para que nós possamos trabalhar, cai a boa ideia de como sabermos como devemos fazer, cai a coragem, o ânimo de se levantar e continuar fazendo, e tanta coisa gloriosa que o Senhor Deus tem feito por nós a cada momento. E a palavra de Deus encerra dizendo algo que é muito interessante. Ele diz: para que não se façam coletas quando eu chegar. Paulo diz isso, é algo interessante. Porque Paulo diz: olha, eu estou indo, eu vou lá ver vocês. Certamente ele não foi de uma hora para outra, essas viagens levavam tempo. Mas ele diz algo interessante: olha, eu queria chegar aí, estar com vocês, para tratar de outro assunto que não fosse dinheiro, recurso. Porque, na verdade, irmãos, é sempre algo difícil de ser tratado. Eu confesso aos irmãos que eu orei, reli, repensei como falar, não é? De que forma falar, porque é sempre um assunto delicado de mexer. Se a gente quer mexer em alguém, toque no bolso dele para você ver, ou dela, não é? É sempre delicado. É um assunto que eu acho de que se nós, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, como membros fiéis, como obreiros na casa de Deus, obreiras, fizermos aquilo que nós devemos fazer, menos se precisa de gastar tempo se tratando novamente do mesmo assunto. O problema é porque, às vezes, aquele que está na liderança de um departamento, de uma congregação, de uma igreja, de um trabalho, de uma determinada obra, está tão sufocado que precisa ficar repetindo constantemente aquilo que a igreja deveria abraçar como um projeto e fazer de forma voluntária. O que Paulo diz: olha, tem outras coisas que precisam de ser tratadas, vamos virar esta página, fazer o que nós devemos fazer, para não gastarmos o tempo em algo mais precioso. Porque também, irmãos, e aqui vai um ensinamento para todos nós, principalmente para os nossos obreiros, nem todo momento é hora de se falar de recurso. Tem gente que é insistente demais, não é? Cansa as pessoas tratando de recurso. Tem igrejas que parece que só falam disso. E precisamos de ter esse cuidado. Nós louvamos a Deus pelo equilíbrio que isto é tratado aqui na nossa igreja, mas de vez em quando é lógico que precisamos de falar, de tratar, porque é bíblico, é um ensinamento da palavra de Deus. Mas Paulo diz: olha, não se faz necessário para quando eu chegar, ter que refalar tudo novamente. Vamos fazer o que nós devemos fazer. Será que nós precisamos de reeducar a igreja, que precisamos ser fiéis nos nossos dízimos? Será que cada um de nós entende de que o dizimar e o ofertar na casa de Deus é uma missão individual? É uma missão que cada um de nós temos. Deus lhe deu alguma atividade financeira, você capta recurso, dê a Deus o que é de Deus. Porque o governo vem e abocanha o seu pedaço. A palavra de Deus, quando o Senhor Jesus é insultado a tratar do assunto, ele pede uma moeda e diz assim: de quem esse rosto que está aqui é de César? Pois dê a César o que é de César, cumpra os seus deveres como cidadão desse país, dessa nação, mas dê a Deus o que é de Deus. Às vezes a gente dá o que é do Estado com muito mau gosto, porque a gente não vê o resultado. Mas eu duvido qualquer crente fiel a Deus, nas suas cooperações, reclamar do Senhor Deus que tem gastado alguma coisa que não tenha recebido de volta. Irmãos, a gente só ouve queixa de quem não é fiel nos dízimos e nas ofertas, porque quem é fiel
tem visto de Deus o cuidado sobre a sua vida. Passamos por lutas, dificuldades, isso é comum. A Bíblia Sagrada fala em todos os homens de Deus passando por momentos de aperto, mas Deus atravessou todos com cada um deles. Mas quando não somos fiéis, normalmente são esses que às vezes são os mais insistentes, não é? É o que reclamam de alguma coisa na igreja, é o que sempre tem alguma observação a se fazer sobre determinada coisa. Pois sejamos fiéis a Deus, que não precisa de nós experimentarmos aquilo que não deveríamos passar. Porque coisa boa é quando a gente passa o aperto financeiro, mas lembramos-nos que somos fiéis a Deus. Porque o Senhor Deus, no momento certo, Ele cuida de cada um de nós. E a palavra de Deus continua e ele diz: e quando eu tiver chegado, verso de número 3, mandarei os que por carta aprovardes, para levar as vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Veja bem, irmãos, que Paulo também dá a entender algo que é muito interessante. Ele diz de que nada tinha sido feito de forma unilateral. É importante nós aprendermos isso. Porque às vezes nós observamos a igreja, a estrutura da igreja, como ela funciona, e nos esquecemos que somos membros de uma assembleia de santos. Fazemos parte de um corpo. Não somos o corpo inteiro, somos um pedaço dele. Fazemos parte de um conluio de pessoas. Estamos numa instituição que ela tem um formato que é dado pelas estruturas físicas que nós conhecemos, nós fazemos parte da Assembleia de Deus, por causa disso temos o nosso jeito de ser, bem ali assim tem uma presbiteriana, tem um jeito de ser, bem ali assim tem uma batista, tem o seu formato de ser. Cada uma dessas instituições tem de comum acordo com a sua membresia o formato que trabalha com as suas rendas. Não deve ser algo escondido, não deve ser algo feito de uma forma em que o membro não perceba aquilo que está acontecendo. E assim é aqui na nossa igreja. Paulo diz, olha, vai essa oferta conforme aquilo que previamente já foi acertado entre nós através de cartas. E ele diz mais, nós tanto podemos enviar a oferta, como se eu for, eu levo pessoalmente para entregar. E é importante nós entendermos isso, porque às vezes nós não podemos ir, mas podemos fazer chegar. Não estamos lá no interior brabo, em alguns cantos difíceis que nós temos de trabalho, mas podemos enviar os nossos recursos. Ah, pastor, eu não queria enviar. Pois não deixe de ir lá e leve a sua oferta. Às vezes nós achamos tão simples determinadas situações, pois experimentemos. Irmãos, coisa maravilhosa é quando nós visitamos uma igreja, encontramos a necessidade naquela igreja e abençoamos aquele local com a nossa oferta, irmãos. Isso é uma coisa dada por Deus, é um sentimento nobre nos nossos corações. Nós não precisamos de fazer disso algo que seja noticiado, não precisamos de estar postando na internet, não precisamos de estar tocando o alarido no meio do povo. Faça de forma voluntária. Se não pode ir, envie, chega lá. Paulo ensina isso àquela igreja. Irmãos, há 37 anos que o papai está aqui, há 37 anos ele comunica à igreja a orientação que Deus deu à presidência, ao pastor, de como devem ser utilizados os recursos da obra. Eu creio que cada um de nós conhece a história que o papai conta. Ele diz que a vontade de Deus para a nossa igreja, talvez não seja aquela do lado, mas para essa igreja é de abertura de trabalhos, é de crescimento, e o Senhor Deus tem aprovado. Eram 4, hoje são 562 igrejas. Então o seu recurso, a sua oferta tem chegado no seu destino final, aonde o Senhor Deus tem aprovado a sua obra. Certamente nós podemos fazer mais, com certeza. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Por onde ele ia passando, ele ia coletando. Ele diz, algumas coisas eu posso levar, outras coisas vão ter que ser enviadas, assim como nós temos feito. Certamente não foram todas as igrejas abertas com a mão diretamente do nosso pastor.
alguns foram obreiros enviados. Muitas das nossas igrejas, irmãos, boa parte de nós ainda nem conhecemos, está lá o trabalho. Hoje a tecnologia tem nos ajudado, né? Eu tenho visto cultos em igrejas, Assembleia de Deus do Montes, que eu nunca fui, nunca conheci. Estou vendo pessoas curvadas diante do Senhor Jesus, vidas transformadas, ver como o Senhor Deus tem abençoado a sua obra, através da oração dos santos, através do ensinamento da palavra de Deus e através das nossas coletas, das nossos dízimos e ofertas que temos abençoados a obra do Senhor Jesus. E Paulo dá algo a entender, para nós concluirmos, a Bíblia Sagrada nos ensina também algo que vale a pena também ser dito nesse momento. Veja bem, verso de número 9, ele fala um pouco sobre a vontade dele de estar com eles, fala do desejo dele de não ser algo só de passagem, de ficar um pouco mais de tempo. Veja bem que nesse período as viagens eram difíceis, né? Eram de luta, de dificuldade. O papai fala muito de que quando aceitaram a Jesus, havia um pastor só para vários campos e andavam ou a pé ou em lombo de animais. Não era um período muito simples como temos hoje. Mas Paulo diz o seguinte, verso de número 9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários, lutas vêm. Verso de número 10, e se for Timóteo, veja só, ele diz, tem esse obreiro aqui que é Timóteo, se for ele, vede que esteja sem temor convosco, porque ele trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Timóteo, nesse momento, estava sendo apresentado àquela igreja. Era um jovem obreiro. Nós gostamos de Timóteo hoje, porque nós já conhecemos a história de Timóteo. Timóteo estava sendo uma figura nova sendo apresentada. Como hoje nós temos muitos jovens obreiros, indo dirigir congregações, dirigir setores, dirigir trabalhos no interior do estado. Às vezes a igreja não conhece, às vezes a membresia não conhece. Timóteo era jovem, né? Lá no capítulo de número 4 de 1 Timóteo, se não me falha a memória, verso 12 ou 22, Paulo diz a Timóteo, olha Timóteo, ninguém te despreze porque tu és novo, mas sê tu o exemplo de fé, mansidão e tanta coisa boa. Parece-me que Timóteo, se não era bem jovem, ele tinha um aspecto muito jovial. E às vezes nos faz falta os cabelos brancos, não é? Faz falta. Às vezes chega uma pessoa muito nova e a pessoa diz, esse rapaz é muito novo, não vai fazer nada. Irmãos, não está na idade, nem está na altura, nem está na nossa cor, nem está no nosso jeito de falar. Está naquele que está com a autoridade de ter sido enviado. E como é bom quando a gente aprende isso. Se foi enviado, se ele está lá porque foi recomendado com a igreja, o pastor dele orou por ele, ele está lá, não se preocupe, o Senhor Deus vai cuidar dele e abençoá-lo aonde ele estiver. Porque sai gente também com muita expertise, com muita capacitação, mas não foi enviado, chega lá e não faz nada. Tinha tudo para fazer, mas não tinha a bênção do Senhor Deus sobre a vida dele. Eu sempre costumo dizer que foi Samuel que orou por Davi. E por causa daquela bênção, Davi caminhou bem. Saul também era para caminhar muito bem, mas escolheu não caminhar. Mesmo Samuel tendo orado por ele. Como é bom nós sabermos quem abençoou aquele que foi lá representar. E Paulo diz àquela igreja, olha, receba bem a Timóteo, porque ele, assim como eu, está fazendo a obra. Irmãos, os obreiros que estão a serviço da obra do Senhor Deus na nossa igreja, eles estão representando o nosso pastor. Talvez eles não tenham a idade do nosso pastor, o jeito de falar do nosso pastor, às vezes o ensinamento que o nosso pastor tem, o formato, mas ele está enviado pelo nosso pastor a estar lá. Caminhe com ele que o Senhor Deus também vai lhe abençoar, e se ele lá errar, persista no caminhado correto que Deus vai lhe abençoar.
É porque às vezes nós achamos que por causa do erro do outro, nós também temos a carta branca para errarmos, não é? A Bíblia Sagrada fala que Geazi é aquele que fica leproso, porque pede o recurso para a Acã, que não pertencia a ele. Acã não. Naamã, perdão, obrigado. Mas antes disso, Geazi era um homem de Deus. Tudo que Geazi falou, deu certo. Enquanto ele estava ali do lado do profeta, caminhando bem, do jeito dele, Deus ouvia e abençoava a sua palavra. Nós nos lembramos de Eli, aquele homem que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus traz um grande julgamento para a casa dele. A palavra de Deus fala de que Deus diz a ele: olha, se tu não cuidar, não haverá mais na tua descendência profeta, sacerdote. Mas foi esse Eli que orou por Ana, e Ana teve Samuel. Entendamos isso no nosso coração. Se tem alguém lá representando o seu pastor, caminhe bem com ele, que o Senhor Deus vai lhe abençoar. Se ele falhar, é ele quem vai pagar diante de Deus. Porque há algo interessante no próximo versículo, e aqui nós precisamos de entender, e nós vamos encerrar. Verso de número 12, acerca do irmão Apolo. Veja bem, quando Paulo fala aqui de Apolo, parece de que já também havia entre eles um pedido para que fosse Apolo o enviado. Porque Paulo trata com uma certa naturalidade, parece que a igreja lá queria que fosse Apolo. Apolo é aquele que a Bíblia Sagrada diz que ele era aquele pregador pé de fogo, não é? Como é que fala hoje? Canela de fogo. A Bíblia diz que ele era aquele que trazia a mensagem e as pessoas ouviam, ele era de habilidade nas suas palavras. E como é bom a gente ouvir uma boa mensagem, lógico que sim. Mas veja bem que é algo interessante, a Bíblia diz o seguinte, acerca do irmão Apolo: roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco. Mas na verdade, ele não teve vontade de ir. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Tem esse outro detalhe. Às vezes alguém diz: ah, pastor, o senhor mandou esse aqui. Eu digo: é, porque o outro não quis ir. É fácil da gente entender. Às vezes nós temos determinadas pessoas em locais estratégicos da igreja que talvez não sejam o melhor nome. De vez em quando vem cantar gente, e aqui, irmãos, em nome de Jesus, ninguém se ofenda. Vem cantar pessoas que não sabem cantar, é visível. Irmãos, eu que não faço ideia do que é música, nada, não conheço mesmo, de verdade. Se eu cantar aqui vai dar errado. Soa esquisito no meu ouvido, mas foi a pessoa que se apresentou para louvar. E quer saber algo interessante? O Senhor Deus recebe e abençoa aquela pessoa. E abençoa quem está embaixo também. Porque, irmãos, não existe vaga aberta no reino de Deus. Você não quer, Deus levanta outro e coloca no seu lugar. Você não quer ofertar e dizimar na casa do Senhor, Deus vai cuidar da sua obra e vai trazer a bênção sobre aquele que quis. Ah, é pouco recurso, mas Deus vai fazer abençoar aquele que se coloca para fazer a obra de Deus. Alguém me conte quem é Apolo. Eu não estou desmerecendo o servo de Deus, mas eu te digo quem é Timóteo, que homem extraordinário na Bíblia Sagrada. Porque ele se levantou com as dificuldades, aonde ele ia, Paulo tinha que interceder para o povo receber, mas ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Todo mundo que fala na Bíblia Sagrada de Timóteo, fala bem de Timóteo. Diz algo bom dele. Quando Paulo fala de Timóteo, ele fala com amor redobrado, porque foi alguém que se colocou à disposição para fazer a obra. É por causa disso que de vez em quando nós temos pessoas que parece que quase não vai, né? Que o pastor tem que quase empurrar, mas é aquele que disse: eu vou porque eu creio que Deus vai me abençoar, mesmo eu não sabendo fazer, Deus vai me honrar, porque eu estou coberto pela autoridade de alguém que colocou para fazer a obra. Irmãos, seja esse que queira ir na obra do Senhor Deus. Queiramos fazer, coloquemo-nos na brecha, ocupada para fazer a obra do Senhor Deus.
Paulo dá um recado para aquela igreja, ele diz: olha, esse que vocês queriam, eu tentei. Ele me disse que vai quando der, vai quando puder. Irmãos, quando der e quando puder, não interessa para o Senhor Deus. Deus quer aquele que faz quando é chamado para fazer. É aquele que se coloca na primícia, é aquele que diz: eu vou. Qual é a missão? Eu cumpro. Eu estou com luta e dificuldade, mas faço. Eu morro de medo, mas vou, né? Eu morro de vergonha, mas prego. Eu não sei cantar, mas canto. Eu não sei orar, pois chore. Mas se coloque para fazer algo para o Senhor Jesus. Irmãos, Deus quer nos levantar, nos encher de alegria, autoridade, independente de quem você é, se coloque na vaga e o Senhor Deus vai nos abençoar de forma gloriosa. Que Deus em Cristo vos abençoe.